Então abra comigo no livro de Neemias. Neemias no capítulo 1. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de 1 a 4. Todo mundo achou? Amém? E está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Agora eu quero que você vá lá para o capítulo de número 2. É um pouquinho mais à frente, ainda no livro de Neemias, capítulo 2, também o versículo 1, que diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, ou seja, diante do rei. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: vivo o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está desolada e tem portas consumidas pelo fogo. Disse-lhe o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então nós finalizamos o capítulo 1, Neemias orando, e nós finalizamos o capítulo 2, no versículo de número 4, Neemias orando. O que a gente começa a entender dessa mensagem? Neemias era um homem de Deus, sim, ele era um homem de Deus, isso não temos dúvida, mas ele era um homem de Deus de oração. Um homem que tinha, ele tinha algo especial com Deus, porque além de tudo, ele era um homem que servia ao rei Artaxerxes nessa época. No capítulo 1, ele servia ao rei como copeiro. E quando eu fui ver e li a palavra falando que ele servia como copeiro, a imagem que eu tive de Neemias era de um servo, um cara em servidão, em cativeiro. E eu, dividindo com o Alisson depois, ontem, sobre as minhas impressões sobre isso, ele falou: não, ele não era um servo, aquela coisa não, porque na verdade a função de copeiro num palácio era uma função de honra, era uma pessoa que tinha intimidade com o rei. Porque, sabe quando você vê alguns filmes que a pessoa vai servir o vinho para o rei, ele toma aquele vinho primeiro, porque se tiver com algum tipo de veneno, o rei não tomaria esse veneno. Então, a função de copeiro, ela é uma função de grande intimidade, de grande valor para o rei. Ele está ali, pertinho. E eu falei: Senhor, apesar dele estar vivendo um momento de servidão sim, mas ele tinha um local de honra dentro do palácio. E nós aprendemos, quando nós saímos do seminário, nós aprendemos que tem coisas na vida, na minha vida e na sua vida, que é Deus quem resolve. Tem alguns cativeiros que nós estamos, que só Cristo pode nos libertar através da confissão. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos que tem algumas heranças hereditárias que estão na nossa vida, por pecados nossos ou não. E essas heranças só são aniquiladas a partir do momento que eu e você confessamos o nosso pecado. E a Bíblia fala que confesse os pecados uns aos outros para que sareis. Então, a cura do nosso coração, a cura daquelas feridas que estão na nossa alma, elas só serão e vão ser curadas a partir do momento da confissão. Mas aqui eu quero falar de um outro ponto. Tem coisas na minha e na sua vida que dependem de mim e de você. Tem algumas atitudes que não é Deus que vai fazer. Deus trabalha em parceria com nós. Às vezes a gente pensa que a nossa vida é chegar, entregar tudo nas mãos de Deus, falar assim: ó, o BO é seu, resolve aí. Tem coisa que a gente tem que entregar assim nas mãos do Senhor e falar assim: olha, Senhor, resolve. E Ele vai resolver no tempo certo.
Mas algumas coisas que acontecem na minha e na sua vida, a gente tem que ter algumas atitudes. E eu falo, Deus move céus e terra para fazer algo na minha e na sua vida, mas Ele não move uma palha naquilo que você tem que fazer, ou que eu tenho que fazer. E a palavra narra que quando Neemias, ele perguntou para aquelas pessoas, disse, como vai o meu povo? Como vai essas pessoas que estavam... E ele falou, e ele teve a notícia de que essas pessoas estavam em escravidão, que essa escravidão que elas estavam lá num estado muito ruim, que os muros da cidade estavam derribados, que os portões estavam queimados. Isso foi uma notícia que entristeceu o coração de Neemias. E eu te digo por quê. Muros na Bíblia, quando uma cidade naquela época, quando ela não tinha muros, era uma cidade que estava à mercê de qualquer um. Quando uma cidade não tinha muros, queria dizer que essa cidade não tinha um governo, não tinha alguém para cuidar, ela estava ali, ó. É igual a nossa vida, quando a gente não fecha as nossas brechas, a gente está à mercê do inimigo chegar e fazer o que quiser na nossa vida, porque ele tem uma nota promissória dizendo, olha, eu posso fazer. E é mais ou menos isso, quando Neemias viu essa questão que os muros de Jerusalém estavam derribados e as portas estavam queimadas, ele se entristeceu tanto. Porque ele sabia que a cidade de Jerusalém, o lugar de onde os pais dele foram sepultados, estava lá, à mercê de quem quisesse. Ou seja, era uma cidade sem dono. E era a cidade de Jerusalém. Ele sabia o peso dessa cidade no contexto. Mas a palavra diz, se você pegar o versículo de número 4 do capítulo 1, diz que ele lamentou. Mas ele lamentou por um tempo, e isso me tira a primeira lição. A primeira lição que eu e você devemos ter, e que Deus está querendo falar para você e para mim. Deus fala assim, o meu tempo e o seu tempo de lamento, quando a dor vem e ela vem, a gente tem que ter um tempo, o nosso tempo de lamento, ele tem prazo de validade. Ele não é, tem gente que passa... quando chega a luta, ela fica se lamentando, ela se lamenta, ela se lamenta, ela se lamenta, ela se lamenta, e ela fica lamentando o resto da vida. E a luta não passa, porque a pessoa pegou aquele problema, ela absorveu aquilo, e ela falou, não. Porque o tempo que eu e você temos que lamentar, é um tempo curto, porque Deus nos permite ficar triste. Quando você recebe uma notícia ruim, não é porque você é cristão, que você serve a Deus, que você não vai ficar triste. Você não é imune, você não é um robô. Nos dá o direito sim de ficar triste, mas essa tristeza ela tem um prazo de validade. Muitas pessoas, e eu digo por mim, que muitas vezes fiz isso na minha vida, eu parei no primeiro estágio da luta. Veio o problema, opa, você fica tão apavorado com aquele problema, que você tem medo de enfrentar. Eu vou te dar um exemplo, é a mesma coisa. Sabe quando você briga com alguém? Você briga com alguém, você tem uma discussão com aquela pessoa, e é algum problema, vamos supor, no trabalho. Teve algum desentendimento ali, você sabe que você vai ter que procurar essa pessoa para resolver. Mas você sabe que aquela pessoa é uma pessoa difícil. O que acontece aqui dentro do nosso coração? A possibilidade da gente chegar naquela pessoa e resolver o problema cria uma aflição tão grande dentro do coração, uma ansiedade, não é assim que acontece? A gente fica ansioso, a gente fica temeroso e a gente fica pensando, nossa, eu vou chegar nessa pessoa e essa pessoa vai falar isso, vai falar aquilo e eu vou ficar nervoso e a gente vai brigar de novo. Você começa a criar todo um cenário dentro da sua cabeça e a luta, e ali você fala, não vou conseguir. E muitas vezes a gente para nesse estágio. O que a gente espera que vai acontecer é tão danoso quanto o que realmente vai acontecer. E quando a gente chega, e eu já passei por muitas vezes esse momento, quando eu chegava para resolver as coisas com a pessoa, o problema se resolvia de uma maneira tão fácil. Aí vinha aquele refrigério na alma, sabe? Você fala, ufa. Eu sofri tanto para isso, não é mesmo? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sofri tanto. Eu sofri durante 1, 2, 3 semanas, porque a gente vai postergando o problema, né? Enquanto a gente puder postergar, a gente vai postergando. E a gente fala assim, nossa, eu sofri tanto, e foi tão fácil. Porque a possibilidade de resolver o problema, ele causa uma aflição tão grande, uma ansiedade tão grande no nosso coração,
maior que realmente é o problema. E tem muitas pessoas, por exemplo, que recebem um diagnóstico de uma enfermidade, e quem mata essa pessoa não é a enfermidade, é o diagnóstico. Tem gente que recebe diagnóstico e o diagnóstico mata ela. Ela não consegue passar daquela fase da dor, do sofrimento, e ela fica matutando aquilo no coração, e aquele negócio enraiza no coração, cria uma coisa tão grande, e ela morre. E quando eu digo ela morre, pode ser que seja morte física, mas muitas vezes a morte espiritual, ela chega primeiro que a morte física. Aí a pessoa vira uma pessoa amarga. Sabe aquela pessoa que é amarga? Sabe aquela pessoa que não acredita em Deus, que duvida que Deus pode fazer alguma coisa? No capítulo 2, eu não babei dessa vez. E Neemias entendeu a dor dele. O lindo de Neemias é isso, ele entendeu o contexto da dor dele, e ele entendeu que ele tinha que procurar a solução em alguém. E ele procurou a solução na pessoa certa. E quando você vai lá para o capítulo 2, onde nós lemos, que ele percebeu. E uma coisa, quando ele chegou lá no capítulo 2, que foi onde nós lemos, que ele foi servir o vinho para o rei. E o rei perguntou para ele, e lá no versículo 1 diz assim: eu nunca estive triste antes. Isso me chamou a atenção. E eu falei, tem uma segunda lição que a gente precisa aprender aí com Neemias. Neemias era uma pessoa agradável no seu dia a dia. Neemias era agradável. E é tão engraçado que essa questão de ser agradável, a gente pensa que é fácil. Mas a gente vê, e é uma lição para mim e para você, no sentido de que eu e você, nós como os filhos do Senhor, como pessoas que servem a Deus, nós carregamos o peso do nome de Cristo aqui nas costas. E a minha e a sua atitude determina para o mundo quem Deus é. Então muitas vezes a gente vê crentes ranzinza, pessoas que não são agradáveis, pessoa que não é bom estar perto dessa pessoa. É desagradável estar perto dela porque ela é pessimista. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu já acordei com uma dor de cabeça. Ela fala, dor de cabeça, não está entendendo, eu tenho enxaqueca. Aí você fala assim, nossa, eu estou com cólica hoje. Cólica? Nossa, menina, eu tenho uma cólica de desmaiar. A pessoa, ela consegue, ela quer ser, o problema dela tem que ser maior que o seu, porque ela quer chamar a atenção de alguma forma. E a forma com que Neemias faz as coisas e ele serve é uma coisa que me chamou muita atenção. Ele nunca esteve triste antes, ele falou. E por isso o rei percebeu a tristeza no coração dele. Veja bem, se ele fosse uma pessoa ranzinza, uma pessoa que estava com um bico desse tamanho, seria mais um dia que ele estaria preocupado, concorda comigo? No capítulo, e a gente entende como é sutil essas coisas, como Deus começa a trabalhar nas sutilezas. Entenda hoje, em nome de Jesus, as sutilezas de Deus na minha e na sua vida. Quando você lê no capítulo 1, diz assim, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu, no calendário, é judaico, amor? Calendário judaico? É, calendário judaico. O mês de Quisleu era o mês entre novembro e dezembro. Se você vai para o capítulo de número 2, fala do mês de Nissan. O mês de Nissan é o mês, para o nosso calendário, de abril, março e abril. Então veja bem, quando Neemias, presta atenção nisso, como é sutil. Quando Neemias teve a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derribados, ele não tinha a vaga ideia do que aconteceria com ele 3 meses depois, você entende? Deus não falou para ele, olha meu filho, você recebeu essa má notícia, mas daqui 3 meses, fica tranquilo. Vai dar tudo certo para você, porque o rei vai chegar em você e o rei vai falar assim, meu filho, o que você está? Você está com algum problema? Aí você vai falar que está e ele vai te dar cartas para você sair e resolver o problema. E você vai ser governador, cara. Então, ó, põe um sorriso na cara. A Bíblia não fala isso. Neemias, quando ele recebeu a má notícia, ele lamentou por um tempo, ele chorou e ele foi jejuar e orar. E ele não sabia do que estava por vir, já no capítulo 2. E no capítulo 2, quando ele fala com o rei, que ele fala com o rei e o rei fala para ele, o que você quer? E ele é tão inteligente que nesse tempo que ele passou orando e falando com o Senhor, eu tenho certeza, ele já preparou estratégias para que
se acontecesse alguma coisa, ele teria um plano de ação. Quando Neemias sai no capítulo 2 para construir os muros, para reconstruir os muros, ele já sai com o status de governador. Pensa bem, 3 meses atrás ele estava chorando. Ele estava chorando. Ele estava lamentando. E 3 meses depois, ele sai para resolver um problema, não mais com o status de servo, de copeiro, mas com o status de governador. E isso me leva à nossa terceira lição do que Deus quer ensinar para mim e para você essa noite. A terceira lição, Neemias passou a governar depois que ele entendeu e ele aprendeu a servir. Deixa eu falar uma coisa para você que acha que vir na igreja, que servir a Deus é só sentar nesse banquinho bonito, formoso e acabou. Quando você fala que você vai vir à igreja todos os domingos, você fala, eu sirvo ao Senhor, bonito. Agora você está sentadinho aí. Eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo nessa noite. Você está sentado bonitinho. Que tipo de serviço você está fazendo agora? Qual serviço a gente está fazendo agora aqui, sentado? A gente não está servindo, a gente está se alimentando, certo? Então a gente fala que a gente serve a Deus porque a gente vem no culto domingo. É hipocrisia, é mentira. Neemias saiu de um status de servo e foi para governador porque ele aprendeu, ele soube o valor de servir. E a Bíblia diz que ele servia com alegria. Ele não servia murmurando, ele não servia falando mal do pastor, ele não servia falando mal do irmão que faz menos que ele. Ele servia com o coração aberto. E é o que eu e você precisamos aprender. Nós fomos ensinados, eu pelo menos fui ensinado eu cresci no berço evangélico, que a gente tem que fazer alguma coisa. E às vezes, muitas vezes a gente quer fazer porque ou os outros estão fazendo, ou porque a gente quer. A gente acha que a gente compra Deus com serviço, sabe? Quando você fica no ativismo, de achar que, Deus, eu fiz as pizzas lá, hein? Para trazer o pastor para o seminário, viu Deus? Esquece não, eu estava lá. Estou com dor nas costas até hoje. Deus, presta atenção. Deus, lá no seminário eu ajudei, viu? Só que Neemias não estava preocupado. Ele não estava preocupado com onde ele iria chegar. Você entende isso? Ele estava preocupado em agradar a Deus. E as motivações do nosso coração que determinam um monte de coisa. Às vezes servimos porque a gente quer fazer tanta coisa, a gente quer ganhar a bênção do Senhor através do serviço, e não é isso. A gente ganha a bênção do Senhor por merecimento, ou por... Que merecimento? Falei uma besteira gigante, que merecimento? Nós não merecemos nada, porque o sacrifício maior já foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. A gente não merece, só que às vezes a gente acha que merece alguma coisa, porque nós somos boazinhas. A gente merece alguma coisa porque eu não falo mal de ninguém. Olha Deus, eu não falo mal de ninguém. Parei, hein? A gente não faz mais que obrigação. A maledicência é algo que Deus condena. Olha Senhor, eu não roubo, tá? Eu não pego aquilo que é meu. Que bonito. A gente não faz mais que a nossa obrigação. Neemias chegou no patamar de governo porque ele aprendeu a servir. Porque ele não tinha a menor ideia, concorda comigo? Quando ele soube que os muros estavam daquele jeito, ele foi orar ao Senhor, eu acredito. A Bíblia não relata isso de forma muito clara, mas que nem ele sabia que seria ele só queria uma solução para o problema. E a intenção primordial dele não era chegar ao governo, a intenção primordial dele era agradar a Deus. Então, esse time me leva à quarta lição que eu quero tratar com vocês hoje. Neemias esperou o tempo certo para agir. E é aí que está a sacada que eu e você nos estabanamos todas as vezes. A gente perde a mão do bolo todas as vezes no tempo. É no tempo que a gente se perde. Gente, que horrível, né? Ó. Esse negócio é de Deus, ó.
Que absurdo, gente. Bem que falou mesmo. Só mais um microfone bonitinho aqui, ó. A gente se perde no tempo. Às vezes, a gente passa pela luta, a gente entende o tempo de lamento, eu lamento até um certo tempo, depois eu falo, para aí, deixa eu avançar, aí eu vou para os pés do Senhor, eu corro, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, e está tudo indo muito bem, obrigada. Só que tem o tempo, e o meu tempo é diferente do tempo de Deus. Geralmente a gente acha que Deus demora demais, não é assim? E eu falo isso porque eu vivi isso na pele muitos anos. Quando eu chegar, agora que a gente vai entrar um pouquinho no meu testemunho, vocês vão entender isso. Durante muitos anos eu achei que Deus era tardio na minha vida. Porque eu não entendi o tempo. E é aí que todo cristão, pelo menos a maioria deles, ou 100% deles, em algum momento da vida se perde. Às vezes você está aos 45 do segundo tempo para receber a bênção que Deus tem já preparadinha para você. Só que você fala, só que Deus não manda recado. Geralmente Deus não manda recado para a gente. Ó, fica tranquilo, tá, querido? 2018 vai ser o ano que você vai receber sua bênção. Pode acalmar o coração, tá bom? Fica quietinho, continua fazendo a sua parte, que 2018 é contigo, vai dar bom para você. Deus dificilmente fala assim. Porque Ele quer testar a minha, a sua resistência, a nossa perseverança. Deus não fala isso. Só que daí a gente passa 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Mas Deus não vai atender. Aí você faz uma caca. E eu conheço pessoas que estão há muitos anos. E eu não estou dizendo cinco aninhos, não. É muito tempo esperando a bênção chegar. E às vezes a bênção não chegou porque a pessoa se atrapalhou no tempo. Com Neemias foram 3 meses. Vai lá para o livro de Gênesis, pega José. Quantos anos José ficou em cativeiro? 13 anos. Foram 13 anos. Vai lá para Abraão. Deus falou assim, olha, eu farei de ti uma grande nação. As suas sementes serão como as areias do mar. Quantos anos Abraão esperou mesmo? O tempo é onde eu e você e Deus está mandando um alerta para mim e para a sua vida. Deus está falando aqui para essa igreja essa noite. Tem bênçãos preparadas, liberadas, prontinhas. Pensa naquele prato quente. Sabe aquele prato quente? Pensa no dia que você chegou do serviço com muita fome. Eu estou falando isso para você em nome de Jesus. Você chegou do serviço com uma fome terrível. E o prato está quentinho ali, ó. É só você pegar e comer. Dá até para sentir o cheiro. Está prontinho. Mas Deus manda falar para você, cuidado com o tempo. Cuidado com o que você vai fazer. Cuidado com os seus passos. Cuidado para você não colocar tudo a perder. Cuidado para você não se perder nisso. E depois vai colocar a culpa em Deus mesmo. Ou você vai colocar a culpa em quem quer que seja. Porque a gente é especialista em achar culpados para os nossos problemas. É mais fácil eu achar um culpado do que eu falar, poxa, me perdi. O tempo de Deus para a nossa vida, ele é tão importante quanto a promessa. E Deus manda falar para mim e para você, fique atento. Porque agora é um ano, é um tempo da igreja ser atenta ao que Deus está querendo fazer para nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento em algumas igrejas e vamos viver tempos melhores. Pessoas estão vindo para o Senhor porque estão entendendo que lá fora não vai dar certo mesmo. Mas uma coisa eu falo para você. Se às vezes elas vêm achando que a coisa se resolve do dia para a noite, por isso que nós temos tantos frustrados na igreja. Pessoas que elas simplesmente não acreditam mais. Mas a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa é minha e sua. A gente não consegue administrar isso direito.
E eu aprendi essas 4 lições que Deus quis passar para a igreja. E agora eu queria falar um pouquinho do que Deus fez comigo. Algumas pessoas, geralmente eu conto alguns casos, né? Alguns fatos, mas Deus mandou eu fazer um compilado. Não vai dar para eu falar tudo do que eu vivi, mas eu vou fazer um compilado para que vocês entendam o que Deus fez essa semana. É só um compilado para você entender que o tempo de Deus não é o meu. Que Ele trabalha na hora dele, no momento dele, da forma dele. E se você está achando que a sua mão, o seu braço vai resolver alguma coisa, eu já te antecipo, não vai dar. Porque todas as vezes que eu tentei fazer do meu jeito, não deu certo. Eu me magoei, eu chorei, não deu certo. Eu nasci em Alagoas, para quem não sabe, e eu nasci num lar de adultério. No lar de adultério, não. A minha mãe era empregada do meu pai e ela cuidava dos 2 filhos menores dele e ela teve um caso com ele. Então, eu não fui gerada no leito de uma santidade, de um matrimônio, onde os pais esperam os filhos. Antes de mim foi gerado um irmão, eu tive um irmão. E a formação que eu tive a minha vida inteira é que esse irmão, ele morreu ao nascer. Amém. Morreu ao nascer. Em fevereiro desse ano, eu estava me preparando para ir para o seminário da pastora Tânia Tereza, o SILC, aquele seminário de libertação e cura. E eu fiquei sabendo na semana, de uma forma muito assim, parecia que estava nada programado. Na semana eu fiquei sabendo que esse irmão, que até então eu pensava que havia morrido ao nascer, ele tinha sido abortado. E ele foi abortado grande, ele já estava de meses já. E ele foi enterrado no quintal da casa da minha mãe. E aquilo me chocou de tal forma, porque eu falei, meu Deus, você abortar um bebezinho, sei lá, de 1 mês, já é uma coisa que na nossa cabeça é horrível. Porque às vezes a gente sabe que o bebê, nos primeiros meses, ele é um feijãozinho, é só uma bola de sangue. A gente acompanhou um caso recente, que a pessoa teve um aborto espontâneo e é uma bola de sangue. Mas um bebê já formado, onde você consegue ver o sexo desse bebê, e você chegar e você tirar esse bebê de dentro de você e você abortar, e você colocar, enterrar ele no quintal da sua casa, foi uma coisa que para mim fez... E olha que muita coisa em mim já estava resolvida, Deus já tinha curado. E glória a Deus porque eu fiquei sabendo disso, porque lá no seminário eu consegui renunciar a isso. Porque se você não sabe, toda vez que um ventre de uma mulher sofre um aborto, não estou falando de aborto espontâneo, estou falando de aborto provocado. Todo aborto provocado, ele gera no ventre da mulher um espírito de morte. E esse espírito de morte que é gerado no ventre, ele passa para a próxima criança que vai ser gerada. Então, eu tinha em mim um espírito de morte, não sabia. Porque até então eu achava que essa criança tinha morrido de forma natural. Então, quando eu fiquei sabendo que existia isso, eu falei, bênção, que foi na semana. Nós renunciamos, e glória a Deus por isso. Mas eu nasci dessa forma. Eu nasci depois desse meu irmão, depois desse aborto. E foi uma situação assim... A gente sabe que quando você é casado, tem algumas pessoas que são casadas, e eu alerto as pessoas, quando elas não querem engravidar... E que elas descobrem que está grávida, não queria engravidar agora. Em nome de Jesus, não faça isso. Não fale isso. Porque a partir do momento que você fala, eu não queria, automaticamente você já passa para esse feto a rejeição. E eu, nascida de uma situação de adultério, você acha que eu fui super amada, né? Querida pra caramba. Minha mãe super me queria. Ela já tinha abortado primeiro. E eu nunca conversei com ela sobre isso, ou se ela tentou me abortar de alguma forma, e não conseguiu, porque Deus tinha um plano para a minha vida. E eu cresci nasci nessa forma, né? Eu ainda bebezinha, a minha mãe me entregou para minha avó. Eu era uma bebezinha mesmo, talvez da idade da Beatriz, que nós apresentamos aqui hoje, pequenininha. Ela chegou e me levou para casa da minha avó,
Meu pai, nessa época, gente, ele era um homem muito rico mesmo. Então, ela pegou um carro com o motorista dele, juntou minhas coisas numa sacolinha e levou para casa da minha avó e falou assim: mãe, cuida da neném que eu vou fazer compra em Maceió e já volto para buscar ela. A minha mãe, quando eu falo agora, é que é difícil, eu chamo minha avó, que já é falecida, de mãe. A minha avó falou, tudo bem. Só que quando ela foi tirando as sacolas do carro, a minha avó falou assim, ela me contou isso, que o coração dela fechou. E ela falou assim, você não vai fazer compra, você está indo embora, né? A minha mãe não falou nada. Virou as costas, entrou no carro, foi embora e não voltou mais. E eu fiquei lá com ela. Só que a minha avó era uma mulher muito pobre. Pobre, de marré. Então, ao passo que o meu pai era um homem muito rico, mas ele nunca proveu uma lata de leite para mim. Nunca. Meu pai, ele foi me ver algumas vezes lá na casa da minha avó, mas, na verdade, ele estava mais interessado do paradeiro da minha mãe, não em mim. E ele nunca proveu nada, e eu fiquei com a minha avó, e minha avó trabalhava na roça. E esse trabalhar na roça, era trabalhar na roça mesmo, era cavar canteiro. A gente morava lá num povoado bem pequenininho, chamado Gado Bravo. Então, a gente morava lá, era bem pequenininho esse povoado. E a minha avó, quando as pessoas que tinham um pouquinho mais de terra, precisava cavar os canteiros para plantar feijão, milho, alguma coisa, ela chamava as pessoas da vizinhança para poder, e pagava o dia, uma miséria. Às vezes, ela dava eu até esqueci o nome agora, era um negócio assim, que eles tinham que fazer uma medida do próprio mantimento, por exemplo. Você trabalhava o dia inteiro em troca de uma porção de feijão, ou de uma porção de farinha, por exemplo. Então, eu cresci nesse ambiente, indo para a roça, desde muito pequenininha. Nessa época, meu avô era um homem muito agressivo. Pensa num homem agressivo, abusivo, e hoje eu entendo que ele era extremamente demoniado. Extremamente demoniado. Quando ele ia bater nos filhos, ele batia tanto, mas ele batia tanto, que depois eu lembro que a minha avó tinha uma bacia grande de alumínio, ela colocava água com sal, e os meninos ficavam assim, e ela lavava as costas, porque arrancava pele, sangrava. Então ela dava aquele banho de salmoura, sabe, para não infeccionar a ferida. Ela pegava a água com sal e passava ali, aquilo ardia pra caramba. E ela ia lavando aquelas feridas, porque quando ele batia com reio. Aquele reio entrava na pele, arrancava mesmo um pedaço. Durante um dia, um tio meu, nossa, muito querido ele era pequeno, devia ter uns 9, 10 anos, não, um pouco mais talvez. E ele, na raiva que o meu avô tinha, meu avô, quando ele era possesso, ele ficava com uma raiva tão grande, que ele bateu nesse meu tio de uma forma tão... E ele era pequenininho, ele machucou ele inteirinho, das costas até aqui. O menino estava em sangue. E depois ele pegou a orelha para cortar a orelha. E na hora que ele pegou a orelha para cortar, a minha avó empurrou, e só sei que não pegou, e não cortou a orelha do meu tio. Então, era nesse ambiente que a gente vivia. E eu pequenininha. E a gente vivia num ambiente de medo tão grande. Pensa o que é você dormir e acordar com medo. O meu avô, ele me chamava de Bela. Ele é vivo até hoje. A minha casa era uma areia, o quintal era de uma areia bem fininha, branca. Ele falava assim, quando ele ia chamar, vamos supor que eu estava lá longe, ele falava assim, Bela, e ele cuspia no chão. Se quando eu chegasse, o cuspe tivesse secado na areia, eu apanhava. E isso valia para qualquer um. Então a gente apanhava muito. Muito. Um dia, para você ter ideia, e a minha avó, quando ela se converteu, e tudo isso começou a acontecer, tá, gente? Depois que a minha avó aceitou Jesus, porque antes ele era um homem bacana. Ela aceitou Jesus, ele começou a achar que ela tinha caso com os pastores da igreja, e ele começou a endemoniar aí.
porque ele falava que ela era uma vagabunda, que ela era uma mulher blá, 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 de vários nomes. Então, ela ia para a igreja, ela não ia para adorar a Deus, ela ia para a igreja para sair com os pastores. Então, ela endemoniou nessa época. E teve um dia que a gente chegou, e a gente ia para a igreja, era muito longe a igreja. E a gente ia a pé. E a gente chegou, estava chovendo, e nós viemos todo o tempo na chuva. E a gente estava, todo mundo estava molhado, ela estava molhada, e ela falou assim, olha, e lá na minha casa não tinha luz elétrica, não tinha fogão, não tinha nada. E ela falou, ela montou ali umas madeiras no fogão, a lenha, e ela colocou uma chaleira para esquentar água, e ela falou assim, olha, você falou para a gente, vai trocar de roupa, pega a sua roupa, vocês vão tomar joga um pouquinho de água quente para tirar o frio da chuva, e depois vocês vêm. E a gente foi fazer isso, era eu mais 2 tias, e a gente foi, e ela ficou, ela só trocou de roupa e ela passou um cafezinho na hora. E o meu avô estava sentado na mesa, eu lembro até hoje, porque é tão engraçado que eu lembro das coisas muito pequenininha, eu lembro. E eu lembro que era, como a gente não tinha luz elétrica, era só uma lamparina que tinha na mesa. E a gente estava, e ele sentado lá, e ele não falou nada. E nós chegamos, sentamos na mesa, todo mundo muito quieto, porque ai de nós falar alguma coisa, né? Todo mundo muito quietinho. Ela passou o café, entregou uma xícara para a gente dividir, e ela tomou outra. Na hora que ela sentou, que ela pegou a xícara para tomar, ele abaixou, ele pegou de baixo, era como se fosse um balde, mas era de borracha, como se fosse de pneu. E ele pegou esse balde que ele tinha pego da chuva, e ele jogou na cabeça dela assim. E ele começou a falar tanto palavrão, mas tanto palavrão, e na hora ele já pegou um facão para cortar a cabeça dela. Na hora que ele foi cortar a cabeça dela, o facão parou aqui, ó. E ele não ia. E o facão não ia. E ela, do jeito que estava, eu falo, minha avó era uma mulher incomparável. Pensa numa mulher incomparável. Ela com a xícara estava aqui, ela continuou. A gente só via a boca dela se mexer, a gente sabia que ela estava orando. E ele foi de novo para pegar a cabeça dela e parava. Não ia. E ele começou a xingar, xingar, xingar e saiu. Algum tempo depois, um surto de endemoniação completa, de madrugada, ele começou 3 horas da manhã, ele pegou um machado, um marrete, que era bem grande assim, e uma foice, e ele começou a quebrar a casa inteira. Ele quebrou. O pouco que a gente tinha, ele quebrou. Ele derrubou porta, ele derrubou janela, tudo que tinha na casa ele quebrou. Ele só não entrou no quarto que a gente estava, e tinha um espaço entre um guarda-roupa e uma cama. A gente ficou agachado ali, morrendo de medo, desde as 3 horas da manhã, e ele quebrando tudo. Mas ele quebrando, xingando. Era uma coisa assim, sabe, surreal. E ele quebrou, e depois ele foi para o quintal, e ele quebrou tudo que estava no quintal também. Lá a gente tinha pés de goiaba, pés de algumas frutas, e ele foi derrubando geral. Quando acabou tudo, era 7 horas da manhã. A gente ainda trancado no quarto, e a minha mãe, minha avó, deitada na cama, orando. Ele chegou, e ele falou assim para ela, falou muitos palavrões, e falou assim, você não morreu naquele dia com facão, porque você deve ter algum santo forte, mas agora você morre. Ele tirou uma escopeta, ele engatilhou a escopeta, e ele apontou para a cabeça dela na cama, e ele acionou aquela escopeta durante muito tempo, e ela não atirou. E ele largou a escopeta, ele pegou o facão de novo para cortar a cabeça dela, e o facão parou aqui de novo. E naquele dia foi a última vez, ele percebeu que eu acho que não ia rolar a morte da minha mãe, e ele foi embora. Ele foi embora para sempre. Quando ele foi embora, assim, a gente que estava lá, a gente sentiu assim um pouco de alívio. Porque aquele medo, sabe o que você sentia? Sabe quando você está com aquela agonia de que alguma coisa vai acontecer? Agora você imagina você ficar isso com você 24 horas por dia, todos os dias da semana. Era assim que a gente vivia numa angústia tão grande. E quando ele foi embora, nós pensamos assim, acabou o problema. Mas a gente tinha medo dele retornar. Então a gente começou, os vizinhos cortaram madeira para fazer as portas de novo, nos ajudaram. Mas as privações que vinham depois disso foram difíceis também, porque a gente já passava muita dificuldade. De repente, a gente não tinha nada, a gente não tinha ninguém. Então, o trabalho que a minha avó já trabalhava na roça, ficou muito pior.
Ela tinha que levar a gente para a roça, a gente muito pequenininha. E ela trabalhava, e às vezes nós passávamos meses e meses e meses e meses comendo feijão com farinha. Era a única comida que a gente tinha em casa. Isso porque a gente trabalhava e às vezes tinha o pagamento com feijão. E quando não tinha o feijão, a gente comia farinha. Farinha com água, farinha temperada assim, a minha avó pegava coentro, esquentava o coentro na água, fazia aquele pirão ali, era o que a gente comia. E a gente foi criada dessa forma. A gente foi criada dessa forma e a gente foi crescendo e as coisas foram indo. Mas na minha cabeça, o que passava naquela época, eu vou ser sincero para vocês, não era... Eu me divertia no meio daquilo tudo. Quando a minha avó me levava para as roças, eu brincava com formiga, eu brincava. Teve um dia que quase morri porque a minha avó me deixou num lugar, embaixo de uma árvore, e ela foi cavar os canteiros. E era por volta de umas 11 horas, ela me contou que eu era pequenininha, eu devia ter 3 anos. E o Espírito Santo falou para ela, volta lá e vai atrás da neném. Só que ela me viu de longe e ela viu lá, debaixo da árvore, do jeito que eu estava. Então ela falou, não tem problema. E o Espírito Santo falou para ela, vai lá, vai lá, vai lá. E ela falou, mas a menina está lá, eu estou vendo. E o Espírito Santo acusando no coração dela, vai. E quando ela foi, ela falou que eu tinha engatinhado até tinha um negócio de aquela formiga vermelha. Bem grande assim, é bem grande que tinha. E eu tinha colocado a minha mãozinha lá dentro. Na hora que ela chegou, eu estava com a mãozinha lá dentro, já estava de formiga até aqui. Aí foi quando ela me pegou e tirou aquilo, e eu estava achando muito engraçado tudo. Mas você vê o livramento de Deus, os pequenos cuidados do Senhor. Porque se a minha avó tivesse me visto lá de longe, ela não tivesse entendido o recado do Espírito Santo para ela, quando ela chegasse lá eu estaria morta. Porque aquelas formigas, quando elas picam, elas são extremamente venenosas. Uma não, agora um monte... Então, a gente foi vivendo isso, mas a minha cabeça era tudo assim, é normal. Todo mundo passa por isso. E eu fui crescendo, no meio de tudo isso, aos 9 anos de idade, eu tive uma pneumonia tão forte, mas tão forte, que eu quase morri. E eu tomei tanto antibiótico, eu era muito magra, pensa numa criança seca. Eu falei, eu fiquei magra no tempo errado, era ficar magra agora. Né? E Deus, o time tá errado aí. Eu era tão magra, eu era pele e osso. E eu tomei tanto antibiótico que eu quase morri. E nisso eu estava na minha troca de dentição. E por ter tomado muito antibiótico, deu os meus dentes eram muito frágeis. Então, com aproximadamente uns 10 anos aí, eu comecei a adquirir cáries, porque a gente não tinha chinelo para andar. O meu primeiro sapato, meu primeiro tênis, sei lá quantos anos eu tinha. Então a gente tinha chinelo, assim, que ia colocando um prego, ele ia fechando, ia colocando prego até cortar o dedo do pé. E eu comecei a adquirir cáries, e olha só, eu já era uma pessoa totalmente, assim, hoje eu sei, mas na época eu me sentia tão inoportuna. Eu me sentia uma pessoa tão desnecessária. Por que eu nasci? Para trazer mais um problema para minha mãe. Porque ela tinha que trabalhar agora mais, porque ela tinha uma criança pequena para cuidar. Então, assim, aquele sentimento de rejeição que já tinha na minha vida, porque eu já fui gerada num ventre de rejeição, ele foi piorando o decorrer do tempo. E quando eu cheguei com 9 anos, eu adquiri uma cárie aqui, ó. E essa cárie cresceu e eu era uma criança feia. Não estou dizendo que sou bonita hoje. Mas pensa numa criança feia, magrela, com o dente podre na frente, todo encavalado o dente. Então eu já não ria mesmo. Então assim, eu não falava, eu era introspectiva. Eu tinha vergonha das coisas, eu tinha vergonha de mim. Eu tinha muita vergonha de mim. Quando a gente ia para a igreja, eu falo para o Alisson, ele não acredita. Nós andávamos tanto, era como se fosse, olha, mais ou menos como daqui, essa igreja, até a cidade de Tremembé. Então eu estudava no mesmo lugar. Então eu chegava da escola à tardezinha, trocava de chinelo, a gente ia para a igreja, era aquele chão batido de
aquele chão, aquela areia vermelha, e a gente colocava o chinelinho na sacola, o chinelo mais novo, ia com o chinelo velho ou com o pé no chão, chegava lá, limpava e colocava o chinelo novo e ia para a igreja, e a gente não perdia um culto. E às vezes eu penso, e a gente tinha culto de oração, culto de quarta e culto de domingo, e a gente ia nos 4. E às vezes a gente vê pessoas nas igrejas, tem carro, ar-condicionado, dinheiro para colocar gasolina. Eu não vou na igreja hoje, choveu. E quando Deus foi me lembrando de toda essa história, porque às vezes a gente coloca naquela caixinha do esquecimento, sabe? Eu falei, Deus, por que a gente é medíocre? E nessa época que eu estava passando por tudo isso, eu não sabia onde eu iria chegar hoje. Vocês estão entendendo por que eu falei de Neemias? Eu tinha uma situação, eu cresci achando que eu era tão pequena, mas tão pequena que eu nunca chegaria a lugar nenhum, jamais. A gente não tinha nada. Na escola eu escrevia naquele caderno dado pelo governo, e a gente escrevia com lápis, chegava no final de ano e aquele caderno tinha folha podre. E eu chegava no final de ano, sentava eu com a minha tia, a gente apagava com o maior cuidado, para não rasgar a folha, para eu usar o caderno no ano seguinte. E eu não tinha, eu era uma criança da escola que não tinha, eu chegava na escola, quando eu cheguei na escola que eu vi que as pessoas tinham mochila, que tinha estojo, que tinha lápis de cor, e eu não tinha nada daquilo, a ficha começou a cair. Sabe quando a ficha cai? Por que as pessoas têm e eu não tenho? Porque até então eu achava que todo mundo era igual a mim. Mas aí eu comecei a ver uma outra realidade. Quando eu completei 11 anos de idade, nós deixamos tudo lá, que a minha avó, ela estava com uma doença muito grave. Lá a gente morava, não tinha posto médico, não tinha nada. E nós viemos morar aqui em Taubaté. E quando eu vim morar em Taubaté, eu comecei a estudar na escola. Foi onde eu conheci a Dani, né? Há 27 anos atrás. Ela conheceu um pouquinho de como eu era. E quando eu cheguei, que eu comecei a ver a realidade daqui, já era diferente. As meninas tinham tudo, as meninas eram super descoladas. E eu não era. Aí o que eu fazia? E hoje eu percebo isso. No começo eu era introspectiva, mas depois eu comecei, sabe, quando você começa a ser mais, quando você quer aparecer, quando você fala pra caramba, você sai de um extremo de timidez profunda que você não falava, e de repente começava a falar, e ser até inoportuna, porque eu queria não ser aquilo. Mas quando eu cresci, e eu fui avançando, eu fui ficando mais velha, e eu mesmo assim indo na igreja, e aqui ficou mais fácil, a igreja era próximo de casa, a gente não andava muito. Mas mesmo assim, eu era uma criança, depois eu já tinha, eu acho que uns 13 anos, quando a minha avó conseguiu ter dinheiro para pagar um dentista para tirar aquele dente podre da minha frente, porque eu não ria. Eu falava assim, quando as pessoas falavam uma coisa engraçada, que realmente não tinha como eu não rir, porque eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, e quando eu saí da igreja, com os meus 18, 19 anos, eu queria, dentro de mim, ninguém sabe disso, mas dentro de mim eu sentia um vazio tão grande. Porque eu tinha um pai, e você começa a entender a palavra de Deus, e na igreja o pastor falava assim, olha, Deus te ama, Deus cuida de você. E por que não cuidou de mim? E a gente sabe que a relação que a gente tem com o nosso pai eterno é a relação que a gente tem com o nosso pai humano. E o meu pai humano era rico também, mas ele também não cuidou de mim. Então eu acreditava assim que Deus era bom, eu acreditava que Deus podia fazer, mas eu não acreditava que Ele podia fazer por mim, porque nunca ninguém tinha feito nada por mim. Então quando eu saí da igreja e eu via tudo acontecendo, eu comecei a trabalhar, e Deus, mesmo na minha desobediência, onde eu colocava a mão, Deus prosperava. Eu entrava numa empresa para trabalhar de auxiliar. Um tempo depois, eu estava como supervisora, como líder. Eu estava em cargo de liderança.
Meu salário, eu sempre comecei muito pouco e de repente eu estava ganhando muito. E para mim era muito, porque eu nunca tive nada. E de repente eu comecei a comprar meu carro e a vida financeira começou a melhorar. Mas o vazio que eu tinha dentro da alma era algo que o dinheiro não ia pagar. Porque eu não conseguia. De verdade, gente, eu acreditava que Deus era bom. Eu acreditava que Deus era Pai. Mas eu não acreditava que Ele ia parar tudo que Ele tem que fazer. Eu não acreditava que Ele ia parar de ajudar pessoas para me ajudar. Porque eu não tinha essa referência. E eu saí da igreja e depois de 8 anos eu entrei numa depressão profunda. E depressão, para quem já teve, parece que você está Você está no vazio. Um buraco negro te puxando para baixo. E de verdade, quando você está nessa situação, você não acredita nem que Deus pode te ajudar. E eu não acreditava que Deus pudesse me ajudar. E um dia eu estava vindo de São Paulo com a minha avó, o meu tio e uma tia dentro do carro. Mas eu estava tão vazia por dentro, eu estava tão oca. Eu era um ser humano tão oco, eu ria, eu saía com as minhas colegas, a gente ria bastante, eu falava, eu era engraçada. Mas dentro de mim, dentro aqui de mim, eu era um ser humano infeliz em toda a propriedade da palavra. Eu não tinha um mínimo de felicidade. Eu era extremamente infeliz, um ser humano extremamente infeliz. E durante muitos anos eu estava na igreja, tá? Cantava em tudo que vocês podiam imaginar. Coral, vocal, adolescente. Participava de tudo, vigília. Batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade. E não foi batizada de emoção não, eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas aquele buraco que tinha dentro de mim. Às vezes a gente pensa assim, aceitei Jesus, acabou. Não é assim que funciona. Tem alguns passos que você vai ter que fazer. E vai ter caminhos que você vai ter que trilhar. E hoje eu sei que Deus me trilhou por um caminho para me levar a quem eu sou hoje e o que eu faço hoje. As vidas que eu, de certa forma, pela misericórdia de Deus eu ajudo, é porque foi tudo parte de um trabalhar de Deus. Que foi fácil? Não. Não foi fácil. Porque eu chorava muito. Só a minha cama sabe o quanto que eu chorava. Porque eu era infeliz. Quando eu estava nesse carro, a gente estava voltando do aeroporto, era por volta de umas 2:30 da manhã. Eu tomei a decisão naquela hora que eu ia tirar minha vida. Mas a minha decisão de tirar minha vida eu não queria. Eu tinha medo de não morrer e continuar sofrendo. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Quando alguém tenta tirar a vida, a pessoa não está querendo tirar a vida. A pessoa está querendo tirar a dor. Ela não está querendo se livrar da vida dela. Ela não é mesquinha. Não. Ela só está querendo tirar aquela dor que está dentro dela. Ela já tentou de todas as formas e não conseguiu. Aí ela acha que a solução é tirada. Mas na verdade ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. E naquela hora eu falei, vou acabar com tudo, eu vou. E eu comecei, eu lembro exatamente o estágio da Dutra que eu estava. E eu comecei a pisar nesse carro. E o carro foi. E deu 100, 110, 120, 150. Eu já estava próximo da... Eu lembro, era um Celta 1.0. Pensa que eu fiz do Celta, cuidado. Quando ele já estava no limite, assim. E eu lembro que estava todo mundo até então conversando no carro. Daqui a pouco todo mundo parou de falar. E eu falei, quando eu estiver na velocidade X, que o carro estiver bem alta velocidade, eu vou dar um toquezinho com o volante, porque eu estava nessa pista de cá. Eu vou bater naquela barra de cimento lá e ali a gente vai capotar e vai morrer mesmo. Era o meu plano. E se Deus não fosse a minha vida, teria dado certo. Eu falei, eu só vou dar um toquezinho assim, porque a gente sabe que o carro em alta velocidade, você dá um toquezinho, ele desequilibra na hora. Ele ia bater lá, a gente ia capotar, ia morrer, tá tudo certo. Mas quando eu cheguei a uns 160 mais ou menos, que eu comecei a dar um toque, o carro não ia. O carro continuava reto. E eu ali, não vai. Ia de novo, o carro reto, parecia que o volante travava. Todo mundo em silêncio no carro. Todo mundo em silêncio no carro. Até uma hora que parece que o Espírito Santo fez aquela conscientização. Fala, meu, o que você vai fazer?
E daí eu me conscientizei da besteira que eu estava fazendo. Eu fui tirando o pé do acelerador, fui tirando. E depois que eu saí dessa fase de depressão, e a minha avó conversando comigo antes de morrer, ela falou assim: naquela hora que você chegou a isso, eu vi o anjo do Senhor, que chegou 2 anjos, e eles pegaram o carro e eles foram levando o carro. E você pensa que isso é mentira? Não é. Ela falou que ela viu o anjo do Senhor levar o carro. E quando eu me conscientizei, ela falou que os anjos do Senhor colocaram o carro no chão de novo, e eles foram voando do lado. E ela via eles voando do lado assim, até eu chegar na minha casa. E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu só sei que a partir desse momento, quando eu tomei essa decisão e eu vi o fundo do poço que eu estava, eu falei: eu vou voltar para Jesus. E eu fiz a seguinte oração no dia 2 de dezembro de 2016. 2016 não, 2006. Eu fiz a seguinte oração. Eu falei: Senhor, no sofá da minha casa, eu peguei a almofada, eu falei: Deus, não tem mais jeito, eu não aguento mais. Eu estava cansada. Sabe quando você está cansada de sofrer? Eu não aguentava mais. E eu falei: Deus, eu não aguento mais. Me cura pela última vez. E eu fiz aquela oração tão sincera que não durou mais de 3 minutos. E a partir daí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E Deus começou a trabalhar de uma forma tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande. E Ele foi me curando, ferida a ferida, a ferida. E levou um tempo. Eu lembro que um dia eu estava na igreja, o irmão estava pregando, ele apontou para mim e falou assim: aquela moça que está ali, ó, de camisa laranja. Eu estava com a blusa laranja. E eu já ia pro culto com a camisa assim de cor, porque ficava mais fácil de identificar. Porque eu estava numa fase onde Deus falava muito comigo. E eu já ia assim de camisa bem colorida mesmo, ficava mais fácil, que não aquela de preto. Aí todo mundo ficava olhando para trás. Laranja era eu. E ele falou assim: olha, Deus está me revelando o seu coração. E na hora que ele falou que ele estava revelando o meu coração, esse homem começou a chorar. E ele falou assim: Deus mostra tantas feridas, mas tantas feridas. Você sangra, sangra, sangra. E hoje Deus está falando para você: Deus vai curar essas feridas, mas a cicatriz vai ficar, para você saber de onde eu te tirei. E o Senhor foi me curando, ferida a ferida, dia após dia, fui me erguendo. Só que eu não acreditava que nunca alguém iria me amar. Porque eu tive da minha avó. Mas as pessoas que deveriam me amar, não me amou. Ou pelo menos não demonstrou. E na verdade eu achava que Deus não ia parar para fazer nada por mim. Eu fazia oração, eu jejuava, eu fazia campanha de madrugada, tudo, eu fazia tudo. Mas eu não acreditava que iria acontecer nada na minha vida. E quando a minha avó, eu comecei com o processo de cura, porque eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente quer algumas bênçãos do Senhor, só que a gente não está preparado para receber essa bênção. Eu queria ter uma família, mas vocês concordam que eu não estava preparada para receber essa família? Porque hoje já é difícil o Alisson lidar comigo, coitado. Imagina naquela época, quando Deus começou a curar meu coração. O que diante de Deus eu falo para vocês, gente, com toda sinceridade do meu coração, eu não acreditava que nunca eu teria uma família. De verdade, nunca eu teria uma família. Porque eu não era digna de uma família. Quando o Senhor começou a curar meu coração, eu conheci o Alisson em julho. 6 meses depois eu estava casada. E Deus tinha dado essa família tão maravilhosa que eu tenho hoje. Presente de Deus para mim. Um presente imerecido. E durante os 2 primeiros anos do meu casamento, mesmo já estando casada, mesmo sabendo que o Alisson me amava, apesar de mim, o inimigo me afrontava quase toda noite com pesadelos, ele me abandonando. Toda noite, era quase toda noite, eu tinha pesadelos terríveis. O inimigo falando, ele me abandonava por outra, me abandonava por isso, por aquilo, me abandonava por todas as circunstâncias, e era horrível. E eu falo pra vocês, já falei pra algumas pessoas assim, o inimigo é assim mesmo. Quando ele sabe que ele não pode tirar aquilo que Deus deu pra sua vida, ele vai lançar seta pra tirar a sua paz, a sua felicidade. E Deus manda falar assim pra você: não permita que nada e ninguém tire a sua paz. E a minha família foi solidificada, mas
tinha um ponto na minha vida que era uma exclamação gigante, uma exclamação não, uma interrogação gigante. Meu pai. Eu tinha uma necessidade tão grande de saber quem era meu pai. Porque eu lembrava desse homem, eu tinha 7 anos, acho que da última vez que eu vi ele, um cara de terno, moreno, alto, e o rosto dele era um borrão. Era um borrão. Eu não sabia, e eu queria saber, de verdade, eu não queria saber como ele era, eu não queria nem conversar com ele, eu só queria saber como ele era, entende? Tem um rosto para lembrar. Gente, é horrível quando você tem uma pessoa tão importante, você não sabe o rosto dela. E durante muito tempo, às vezes eu perdia noites, madrugadas no Facebook tentando achar ele, mas o nome dele é um nome muito comum. Sobrenome Silva. Gente, todo mundo é Silva. Então, não dava para achar ele, entendeu? Não dava. E olha o que aconteceu. E eu falei para o meu marido todas as vezes, alguns anos atrás, todo dia 1º de janeiro, a gente tem um caderno onde eu coloco os planos, as nossas orações, os nossos projetos para o ano que está começando e agradecemos o que Deus nos deu no ano anterior. E há 3 anos eu estou colocando lá que eu queria rever meu pai, que eu queria ter a minha história. E daí passou 1 ano, passou 2, passou 3, e eu nunca consegui ir para Alagoas rever nada disso. Quando chegou no seminário, acho que foi na 6ª noite, nós falamos sobre perdão. E vocês lembram da nota promissória que a pastora Silclei deu para nós? E eu já tinha liberado perdão para o meu pai, entende? Eu já tinha liberado, e eu coloquei lá o nome do meu pai, o nome da minha mãe. E eu rasguei aquela promissória como um ato profético. Você que não acredita em ato profético, reveja os seus pensamentos. E eu rasguei aquilo como ato profético. E amém, acabou o seminário, cheguei em casa. Sábado, 10h30 da noite, eu tenho uma tia que mora em Alagoas. Eram umas 10h40 mais ou menos, ela mandou uma mensagem, falou: Zanda, eu consegui achar o telefone do seu irmão. Você tem um irmão chamado... Eu sabia que eu tinha um irmão chamado Cláudio. Eu consegui achar o telefone dele. Liga pra ele. Meu coração parece que veio pela boca, porque parece uma coisa simples pra qualquer um de vocês. Pra mim era a minha história. Era o capítulo da minha vida que não estava fechado. E o meu coração veio na boca. Eu falei: não vou ligar pra ele. Eu nem sei se ele sabe da minha existência. Ela falou: não, eu vou dar um jeito. Segunda-feira, ela me ligou e falou assim: olha, eu falei com ele. E ele tá tão feliz de ter te achado, porque durante muitos anos ele tentou te achar. Só que ele não conseguia, porque ele tinha poucas informações de onde você estava e quem você era. E ela falou: Zanda, ele pediu para você, ele manda uma mensagem agora para ele. E eu fui vestida de uma coragem, mandei uma mensagem na hora para ele. Ele já me mandou um áudio: minha irmã querida. Ele falou assim: como eu tô feliz, você foi meu presente de 2017. O Senhor transformou toda maldição em bênção. Porque tudo que era maldição lá, Deus me deu vocês, palavra deles, Deus me deu você. E você é amada, eu louvo a Deus pelo seu nascimento. Vocês não sabem quanto isso foi importante para mim. Isso foi importante para mim, porque para mim o meu nascimento foi uma catástrofe. E ele falou assim: eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por você ter nascido. E desde então eu falo com meu irmão todo dia. Quinta-feira da semana passada ele me ligou, a gente ficou 2 horas no telefone, ele contou o histórico da família inteira. E agora ele está combinando de vir aqui pra gente se ver. O meu pai, que era maçom, que era um homem terrível, e a família hoje toda serve ao Senhor. Todas. Eu tenho 6 irmãs. Para quem não tinha ninguém, eu tenho 6. Fique de pé.